Eu quero trazer para você essa informação que para mim não é uma coisa chocante e tal, mas é grave, é gravíssimo, é sério e isso aqui não é brincadeira não. Isso daqui precisa ser tratado com seriedade. Apesar de não ter assim espanto nenhum, a gente sabe o que está acontecendo com a extrema-direita estadunidense e com esse trabalho feito por Eduardo Bolsonaro e o neto do ditador, que inclusive esta semana, provavelmente na quarta-feira ou na quinta, eles estarão novamente se reunindo com membros do governo Trump. É importante deixar isso claro. Tem algumas questões para falar sobre isso, mas primeiro eu vou trazer para você a informação e o próprio comentário. Vamos a essa informação em detalhes para você. A gente abre essa edição do Agora CNN com mais uma provocação do entorno do presidente Donald Trump ao Brasil. O conselheiro de Trump, Jason Miller, usou as redes sociais para mandar um recado ao STF. Disse que não vai parar ou desistir até que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja solto. A declaração de Miller foi publicada no X em resposta a um internauta que disse que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes seria mais importante. Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde a última segunda-feira. Alexandre de Moraes justificou sua decisão sob a alegação de que o ex-presidente havia praticado reiterado descumprimento das medidas cautelares que também foram impostas pelo ministro. Vamos lembrar, Alexandre de Moraes já recebeu a sanção do governo americano pela Lei Magnitsky e teve vistos dele e de sua família revogados para a entrada nos Estados Unidos. Esse Jason Miller, é importante você saber, ele é criador de uma rede social chamada Gettr, que é uma rede tão obscura quanto a Truth Social do Trump. Essas redes de extremistas, vagabundos e canalhas, racistas, xenófobos, essa gente rastejante, que não dá nem pra gente dizer que é ser humano, isso é projeto de ser humano. E na ocasião de 2021, ele veio ao Brasil para participar desse evento extremista que o Eduardo estava fazendo aqui no Brasil, que era, vamos dizer assim, meio que um puxadinho de um evento que é o tal CPAC, que é um puxadinho de um evento da extrema-direita estadunidense. E ele alega que o que aconteceu com ele foi, aqui no Brasil, foi próximo a Guantánamo, que, nossa, eles me prenderam e tal, e nada disso aconteceu. Ele foi chamado, como se faz diariamente com dezenas de pessoas, para explicar um pouco o que estava fazendo aqui no Brasil. Imagine você o tratamento que brasileiros recebem nos Estados Unidos, ainda mais agora com Trump, e esse sujeito fez um drama danado, nossa, eu fui detido. Ele, na verdade, ficou ali uma hora, um pouco mais de uma hora, 2 horas ali para conversar, assinou o documento, entrou tranquilo, saiu tranquilo, não teve nenhum problema. Mas aí você já vê a vagabundagem quando começa a fazer esse drama, quando começa a criar essa situação toda. E agora está se mostrando um sujeito que se sente no direito de dizer não vou parar, enquanto fazendo um ataque ao Alexandre de Moraes. A frase dele, não vou parar, olha a frase deste canalha. Não vou parar enquanto até Bolsonaro ser livre. Rapaz, quem é você, cara? Ser uma porcaria de um vagabundo, gringo, vagabundo, é isso que você é, cara. E você acha que você tá acima das leis no Brasil. Sabe, o mais assustador dessa história é que existem brasileiros que estão defendendo essas coisas, batem no peito e se dizem patriota, eles se auto-intitulam patriota e ficam pagando pau para um cara desse, um canalha, que vem atacar o nosso país. E você sabe qual é a diferença de um sujeito desse? Esse cara falando que não vai parar até Bolsonaro ser livre, e o Toby, você conhece o Toby? O Toby é o cachorrinho, que é o maior belezinho. A diferença entre esse cara e o Toby fazendo um cocôzinho dele é a mesma coisa, aliás, não tem diferença. É a mesma coisa. A diferença é que o Toby é muito mais agradável do que esse sujeito. Eu vou trazer aqui para você o comentário da Luísa Martins,
A informação foi dada pela Thaís Herédia e agora a Luísa Martins vai comentar essa informação. Umas pisadinhas na bola aqui e ali, mas ela explica um pouco mais. Jason Miller, Thaís, é uma das pessoas mais próximas do presidente Donald Trump. Quando teve a prisão domiciliar decretada, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve a prisão domiciliar decretada na noite de segunda-feira passada, Jason Miller foi um dos primeiros a republicar conteúdos nas redes sociais, no X, né, o antigo Twitter, o que mostrou que ele está, de fato, acompanhando em tempo real tudo o que acontece, todas as decisões que têm sido proferidas pelo Supremo, especialmente nessas investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, um aliado de primeira ordem, né, de Donald Trump, e também a decisão mais recente do Supremo em relação à regulamentação, né, responsabilização das chamadas Big Techs, né, das grandes plataformas aí de redes sociais. Então, logo que houve a prisão domiciliar de Bolsonaro, Jason Miller já fez chegar ali à Casa Branca, já fez chegar a Donald Trump qual era a situação aqui do Brasil, e já era esperado, agora falando um pouco do ponto de vista do Supremo, né, Thaís, já era esperado um aumento dessas sanções com a prisão domiciliar de Bolsonaro. As sanções, a lei Magnitsky, né, e até o anúncio da suspensão dos vistos, havia sido até anterior a esse momento. Foi no momento em que Bolsonaro teve a tornozeleira eletrônica instalada e aquelas outras medidas cautelares de proibição de uso das redes sociais, proibição de se aproximar de embaixadas, por exemplo. Então, aquilo já havia gerado as sanções e, mesmo assim, Moraes dobrou a aposta. Isso foi considerado, né, uma situação em que Moraes enfrentou toda essa ofensiva dos Estados Unidos e decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro por um descumprimento ali dessa medida de uso das redes sociais, devido a vídeos que foram publicados pelos seus filhos na rede, vídeos em que Bolsonaro não fala nada demais, é verdade, ele apenas saúda ali os manifestantes que estavam nos atos do último domingo, mas de qualquer maneira, independentemente do conteúdo, havia uma decisão judicial que o impedia de aparecer nas redes sociais, mesmo que fosse pelas redes sociais de familiares, como foi o caso, né? Por exemplo, ali o Eduardo e Flávio Bolsonaro. Então, além de ter dobrado a aposta, Thaís, Moraes ainda deixou no ar a possibilidade de essa domiciliar virar algo ainda mais grave, que é uma prisão preventiva, caso haja um novo descumprimento das medidas cautelares que seguem em vigor. Tudo isso, é claro que a gente está falando de um momento pré-julgamento de mérito, né? Pré-julgamento da ação penal sobre o golpe. Essa ação penal está prevista para ser julgada durante o mês de setembro, então falta pouco tempo para esse julgamento começar na primeira turma, segundo as expectativas do Supremo ali, né? O que se fala dos bastidores em relação à proximidade dessa data, e aí, se houver, como é a tendência, a condenação de Bolsonaro, aí ele vai para regime fechado, pelo menos por um tempo, para cumprir, né, a pena definitiva a qual ele eventualmente for condenado no âmbito da primeira turma. Na hora que ela fala que ele não falou nada demais, deu um semi-pânico aqui, né? Porque só falta passar pano para o que o Bolsonaro fez, mas imediatamente após ela diz: olha, mas ele não podia ter falado nada, mesmo que não tenha sido nada demais, não poderia ter falado nada. Então nem precisava você ter falado que ele não disse nada demais. Era para ir direto no assunto. Olha, ele falou sem poder. Não podia falar e falou. É o resumo. Mas aqui a gente tem uma questão muito importante. A gente está precisando trazer respostas para o que está acontecendo. Enquanto a gente tiver vagabundo gringo, e mesmo esse Eduardo Bolsonaro, o neto do ditador, escalando, porque agora vão lá fazer essa reunião essa semana, e há uma coincidência. Essa semana termina também o prazo para o Bolsonaro apresentar, o Bolsonaro não ele especificamente, mas os advogados dele, apresentarem o final, né, as alegações finais, o final da história. Porque, como a gente sabe, eles vão ser todos julgados agora em setembro. E aí, essa semana termina esse prazo. Mas veja bem, vai haver essa coincidência, né? Eles vão talvez conversar, chegar, falar para o Eduardo: ó, cara, não vai dar tão certo assim, não deu tão bom, então escala aí. E aqui no Brasil a gente tem uma quantidade enorme de políticos que estão passando pano para isso, e existe uma solução para isso, na minha opinião, que é punir quem está aqui no Brasil.
Se as nossas leis não podem chegar até o Eduardo Bolsonaro, que de uma forma covarde, é um moleque covarde, se escondeu nos Estados Unidos junto com aqueles outros fugitivos da justiça, seguiu o exemplo de Alan dos Santos, criminoso, seguiu o exemplo do próprio neto do ditador, criminoso, e muitos outros. Já que ele não pode ser alcançado, então aqui no Brasil a gente tem uma série de políticos que estão pagando pau para isso, que podem ser alcançados. Veja bem, se você defende um crime, se você atua junto em defesa desse crime, ou seja, se você comete um crime junto. Então, se você faz isso, criminoso é. Se uma pessoa vai lá, rouba aí na rua qualquer coisa, vem aqui e eu compro, eu sou um receptador, eu sou criminoso do mesmo jeito. Eu posso não estar lá na rua roubando, mas eu sou criminoso. Se alguém mata uma pessoa em qualquer lugar, vai lá, esconde o corpo com o consentimento, não, esconde o corpo aqui na minha casa ou em qualquer lugar, eu estou sendo criminoso do mesmo jeito. Então, esse pessoal todo que está fazendo motim, criando balbúrdia no Congresso, esse pessoal precisa ser punido. A Fernanda Melchiona colocou uma lista, eu coloquei essa lista ontem aqui para você, no vídeo de ontem, e eu quero trazer novamente aqui, desses deputados, que não são poucos, tá? Esses deputados que são aqueles que podem ter seus mandatos suspensos. Para mim, é cassação. Tem que caçar mandato. A hora que começar a caçar mandato dessa gente aí, na hora que realmente der uma resposta à altura para esse povo, repara bem que só tem um aí que é do Novo. O resto é tudo do PL. A hora que começar a tirar mandato desse povo aí, a hora que começar a colocar gente que está aí na cadeia, tem um do PP aqui, né, que é o tal Alan, aí nós vamos começar a entender um pouco mais da responsabilidade daqueles que estão aqui. Aí talvez eles possam pensar na possibilidade de ligar lá para o Eduardo Bolsonaro e falar, cara, sossega aí. Sossega aí. Porque se a gente for depender também dos bolsonaristas, gente, bolsonarista, esse bolsonarista radical, esse fanático, esse aí é descerebrado. Esse daí não tem raciocínio. Eu lembro de um... Vou até trazer aqui para você aqui, 2 entrevistas, tá, com bolsonaristas na rua, perguntando para eles sobre o que eles estão reivindicando. Eu achei importante, aqui a gente colocou uma delas aqui, mas é para você entender o que se transformou o bolsonarismo hoje. Olha esse bolsonarista aqui. É um projeto, né, para isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Conversei com um deputado lá no Congresso Nacional, o Favur, e aí ele comentou comigo que se os presidentes passados tivessem feito essa atualização, a gente não precisaria fazer hoje. Ou seja, ele falou diretamente do Temer e do Bolsonaro. Por que você acha que o Bolsonaro não fez isso no mandato dele? Não, mas ele fez. Não, a correção da tabela do imposto de renda, né? Ele nunca mexeu. Exatamente. Ele fez. Tudo que tinha que ser feito naquele momento, Paulo Guedes ele fez. Então, mas a questão do imposto de renda, essa isenção que ele prometeu... Exatamente, e que ele existia. Feito. Não, mas existia. Mas inclusive, isso foi um dos temas principais na campanha. Mas assim, por que ele acabou não fazendo durante o mandato dele? Não, mas ele fez, é isso que eu tô te falando. Ele fez? Ele fez, ué. Ah, então tá bom. As pessoas que ganhavam até R$5.000 eram isentas. Ah, então tá bom. Depois a gente vai confirmar isso daí, né? Pra gente ter As pessoas eram isentas. Porque pela informação que eu tive, não era. Inclusive ainda não é, né? Acho que tá 2 alguma coisa. Não, ainda foi tema de campanha. Isso aí eu lembro que ele prometeu. Foi tempo de campanha. Que o Bolsonaro confrontou o Lula, porque o Lula já tinha essa perspectiva de taxar as pessoas, né? E o Bolsonaro falou, mas peraí. Você está entendendo com quem a gente está mexendo? Você vê que o sujeito insiste, ele quer insistir no negócio, que ele não tem a menor ideia do que ele está falando. Nós estamos numa luta, nós estamos tendo que lutar real para a aprovação dessa isenção para até 5 mil. O sujeito está dizendo, não, já existia. Não, entendeu? Que chega a ser engraçado, vai dar um semi-desespero. Você fala, cara, mas não é possível. Meu irmão, e o sujeito está insistindo, não, mas não tem. Não, tem.
Como que você vai debater com alguém com esse nível? Como? Como que você vai chegar para uma pessoa dessa e vai convencer essa pessoa de alguma coisa se ela é incapaz de ver algo que está à frente dos olhos? Então não tem como. Então mexer com bolsonarista, determinados bolsonaristas, não tem salvação. Vou trazer uma outra entrevista para você entender. Edson, por que você está aqui hoje? Rapaz, essa injustiça que está acontecendo aqui é absurdamente... toda manifestação está aqui. Perfeito. O que é que está escrito aí no seu cartaz? Tem uma pequena manifestação aqui. Parabéns, Alexandre de Moraes. Nem todos conseguem o visto americano. Alguns ganham sanção da lei Magnitsky. Sua opinião, qual o maior problema do Brasil hoje? Congresso Nacional, Executivo ou Judiciário? Os três, né? Os três pelo amor de Deus, não tá fazendo nada que a gente precisa... Uma luz que tá um absurdo, né? Qual o primeiro passo para mudar o Brasil, na sua opinião? Acabar com toda essa palhaçada antidemocrática que está acontecendo, né? Ninguém aguenta mais, né? Ter STF, Congresso, Senado. Tem alguns que estão trabalhando legal, mas a maioria, pelo amor de Deus, está precisando de um... Você vê, ele não consegue terminar uma frase. Ele não consegue terminar uma frase, ele não consegue raciocinar, não consegue falar. Tudo bem, vamos levar em consideração que ele pode estar nervoso, está sendo entrevistado e tal. Mas você percebe que não tem argumento para porcaria nenhuma? Não tem que acabar com tudo, tem não sei o quê. Mas esse sujeito está lá fazendo, está lá com a camisa da seleção brasileira, a camisa amarela, fazendo coro, fazendo volume. É mais um. São todos assim? Eu até espero, cara, peço a Deus que não sejam todos assim. Mas é a maioria. E esse é o problema do nosso país. Se a gente fosse deixar levar por essa galera que é manipulada aí, por esses políticos, não vai ter solução. Eles vão ter sempre voto, que é o problema maior, né, porque eles vão estar sempre lá, e ao mesmo tempo, eles vão fazer do Brasil o que eles querem fazer. Então é óbvio que é revoltante a gente ver um sujeito desse, que é também, esse cara que fez essa declaração aí, ele também, assim, não manda tanto, tá? Ele não é uma figura tão importante no governo, mas é mais um conselheiro do Trump. Então, se o Trump se cerca de gente assim, o que a gente vai esperar dele? Cara, é só tragédia, atrás de tragédia. Então, essa realidade, ele precisa tratar ela com muita seriedade, sabe? Uma solução, na minha opinião, é caçar esse povo tudo. A suspensão, essa semana a gente vai ter essa resposta de quem pode sofrer suspensão, 6 meses e tudo mais. Vamos torcer para que sejam todos aqueles que sequestraram o Congresso. Sequestrou o Congresso. Absurdo isso. Então, vamos torcer para que pelo menos eles tenham mandato suspenso por 6 meses. Pelo menos isso. Mas o ideal é caçar todo mundo. Se você não consegue fazer parte do processo democrático, você não pode fazer parte. É a mesma coisa do Bolsonaro. Não consegue lidar com o processo democrático e está querendo se fazer dentro desse processo, para destruir tudo, para arrebentar com tudo. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Eu gostaria muito de saber o que você pensa a respeito dessas declarações, desses políticos que sequestram o Congresso. Escreve aqui que eu gostaria muito de saber. Não se esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Todos os dias, de domingo a domingo, a gente está trabalhando para você. Então é o que a gente pede, dê essa força para a gente. Estamos começando mais uma semana, quem sabe essa semana é uma semana que você vai ter uma virada. Eu tenho aqui o celular que eu sempre mostro, porque é apenas com um celular na mão, você pode trabalhar aqui no Brasil, ganhando em dólar. Você vai trabalhar na hora que você quiser, no dia que você quiser, no tempo que você quiser, e você vai receber esses treinamentos, não é um curso não, são vários treinamentos, tá? Por intermédio dessa escola de negócios que está ajudando muita gente. Para você saber mais, primeiro comentário fixado. Entra aqui no primeiro comentário fixado, você já pode começar a trabalhar apenas com o seu celular, é um trabalho, tá? Você vai precisar prestar atenção, você vai precisar fazer os treinamentos,
Você vai precisar se dedicar. Mas quando você se dedicar, pode ter certeza, você vai começar a ganhar dinheirinho e vai ser muito bacana. Vai ser muito bacana mesmo. Primeiro comentário fixado. E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajudem o nosso trabalho. Primeiramente, eu quero agradecer as pessoas que sempre dão essa força para a gente. Tem gente que toda semana faz uma doação aqui no nosso Pix. Então, muito obrigado. Eu agradeço do mais fundo do meu coração a você que nos ajuda. E se você tem essa possibilidade, dê essa força para a gente. A gente quer continuar trabalhando. Eu quero continuar trabalhando para você. Eu quero trabalhar para você. Dê essa força, tá bom? Aproveito para desejar uma boa semana para você, uma semana abençoada. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.